Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor e dizer-lhes que esta é mais uma noite onde todos nós estamos tendo aqui o prazer, a alegria, o contentamento de apresentar os vários elementos de um culto ao nosso Deus, seja através da música, da oração, da prédica, enfim. Constituo este momento como sendo um momento singular, um momento único, atribuindo a este momento a palavra único. Eu estou tentando destacá-lo como sendo o melhor momento. Todos há de convir comigo quando nós fazemos menção das palavras de Davi, quando, em um momento de bom senso, ele disse: eu prefiro estar um dia na tua presença, na tua casa, atrelando-se por sua vez, na sua mais simples maneira de falar, atrelando-se à presença de Deus, aquele tabernáculo móvel, e dizendo-lhe: eu prefiro estar aqui, estar um dia na tua presença, do que 1000 em outros lugares. E olha que para o rei, para o monarca Davi, não faltava lugares interessantes. Pois bem, a minha imensa gratidão ao meu Deus por me confiar mais um dia de vida. A mim, a minha esposa, a família, onde nós estamos aqui para, de maneira coletiva, congregacional, adorar o nosso Deus. A minha gratidão ao meu pastor Natanael pela confiabilidade em poder compartilhar com vocês. Muito obrigado pelas orações, a todos os nossos obreiros que aqui estão, amada igreja. Mas no livro de Oséias, no capítulo de número 6, versículo 3, nós vamos fazer um rápido comentário. Oséias capítulo 6, versículo 3, eu quero meditar com vocês em cima de uma frase deste texto e dar um título para ela, para essa pregação: níveis de relacionamento com o Criador. Capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? É verdade que o profeta menor, por nome de Oséias, sendo mesmo um consignatário, uma voz profética, que por sua vez, durante o seu ministério, a sua vida, ele teve uma grande incumbência de anunciar certos e duros juízos à nação, ao povo de Deus. O profeta Oséias, ele é tido como um dos profetas menores devido ao período ministerial e o fato dele receber, ou a teologia atribuir a ele o título de profeta menor, tem a ver com o seu ministério curto e muito profícuo. Mas isso não diminuiu ante os outros profetas. Cada um desenvolveu um papel interessante como voz profética de Deus
tanto para o reino sul como o reino norte. As 10 tribos do reino norte, as 2 tribos do reino sul. Os profetas foram voz de Deus para exortar, consolar, mostrar o caminho, tanto para aquelas nações que estavam exiladas, as tribos que estavam sob o império assírio, como aqueles que haveriam de serem presos. Então, os profetas, eles tiveram um papel fundamental de advertir, de mostrar o castigo que estava para vir, e depois do castigo, os profetas, mais uma vez, estavam ali agora como consoladores, ajudadores, conselheiros, pai, levando o azeite, levando o vinho, ambos símbolo da restauração. O profeta Oséias, por sua vez, ele chama a atenção da nação de Deus no que diz respeito a uma aproximação. Eles estavam muito aquém e, desconhecendo o seu princípio, deixava a desejar no que diz respeito a relacionamento com Deus. É verdade que, no meio das suas muitas atribuições, aquele povo de Deus estava desconfigurando na visão latente da sua alma o desenho que ficou impresso de um Criador poderoso. Ele veementemente chamou a atenção do povo de Deus e disse-lhes, com muita pressa, vamos prosseguir em conhecer melhor, em níveis de superioridade ao nosso Criador. Esta foi a chamada para uma conversão, para um arrependimento e para um desenvolvimento mais intrínseco com o Criador. Níveis de relacionamento com o nosso Criador. Todos nós, ao longo da nossa existência, já experimentamos as mais variadas e diversificadas maneiras de relacionar-se com o Criador. Todos nós experimentamos relacionar-se com o Criador a nível de Deus. Relacionar-se com o Criador a nível de Deus desenvolve em nós o senso de um ser adorador. Relacionar-se também com o Criador a nível de Senhor desenvolve em nós o senso de um servo, de alguém que está 100% com o coração aberto para abdicar-se de certos impulsos compulsivos da nossa originalidade e vontade própria. Ao longo da história, nós também fomos chamados, pelas experiências particulares, a se relacionar com o Criador a nível de amigo. Relacionar-se com o Criador a nível de amigo desenvolve um senso de intimidade parcial. Ao longo da história, desenvolvemos também um quarto relacionamento com o Criador, a saber, relacionar-se com o Criador a nível de pai. Este relacionamento ressoa com mais intimidade. Relacionar-se com o Criador a nível de pai implica desenvolver um senso de liberdade plena. Quantos dizem amém? É verdade que desde os primórdios da história, nas primeiras dispensações, desde a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação da era patriarcal, a dispensação da lei,
as dispensações são períodos extensos pelos quais Deus se deu a conhecer a raça humana de diversas maneiras, através de vários exemplos de historicidade. Através das dispensações, os homens desenvolveram níveis de relacionamento com o Criador. E eu numerei o relacionamento com o Criador a nível de Deus como número 1, colocando este nível de relacionamento no princípio da raça humana, visto que todo ser humano, ao nascer, ou antes, ao ser fecundado e ao ser desenvolvido, ao ser identificado como ser vivente, ao vir ao mundo, ele já é considerado sociologicamente, psicologicamente, espiritualmente, como um indivíduo, como um ser humano, parte de um todo, sendo ele responsável ao longo da vida pelas suas atitudes, e sendo ele um ser agente que ao longo da história vai expressar níveis de relacionamento com seres da sua espécie, como também vai desenvolver níveis de relacionamento com seres de outra dimensão, a saber, o próprio Criador. O homem, ao ser criado, lhe foi embutido o senso de religiosidade, ao ponto dele saber que dentro desse espaço geográfico e sideral existe um ser superior acima dele. Às vezes os homens não conseguem identificá-lo, denominá-lo, mas eles sabem que existe um Deus, um ser, como queira ele chamá-lo. A sua consciência, que é a voz oculta da alma, que aprova ou reprova todas as nossas atitudes, ela inflama o nosso cérebro e o nosso consciente, que de fato existe um ser superior, onipotente, onisciente, onipresente, e que precisa, este ser humano, desenvolver esse relacionamento. E ao nascer o homem, ele vai sendo aproximado, ele vai se aproximando, ele vai desenvolvendo habilidades na esfera humana, na esfera social, mas também, obscuramente, ele vai desenvolvendo um relacionamento com o Criador. E em todas as partes do mundo, o homem vai adorar a algum ser fora dessa ordem. Através de rituais, em matas virgens, em rios, em encruzilhadas, em esquinas, em pontos íngremes, ele sabe que existe um ser superior. Desde Adão, já foi protagonizado a ideia de que Deus é Deus e que se relaciona com o homem, desenvolvendo a conduta nele de um ser adorador. Todas as vezes que nós nos deparamos com o mundo de Deus, nós devemos entender que Ele é Deus, que o nosso Criador é Deus e que nós somos suas criaturas, e temos um dever de expressar a nossa gratidão, dar-lhe o nosso culto como elemento da adoração. Relacionar-se com o Criador a nível de Deus vale a pena, porque nós saímos dessa órbita e vamos orbitar no mundo de Deus. E vamos começar a respirar a atmosfera de Deus. Nós vamos ser diferenciados de outros seres que de fato se intitulam semideuses. Relacionar-se com o Criador a nível de Deus desenvolve em nós um comportamento de adorador. Isso não é ruim, isso é muito bom. O salmista Davi, no Salmo 103, ele convida a sua alma, mas a todos, para bem dizer, para entrar numa sinfonia com o Criador a nível de adorador. Esse nível de relacionamento implica a ideia de que ao acordar, ao deitar, eu devo sempre expressar o meu louvor. O louvor são palavras de elogio, de gratidão. Elas podem serem atribuídas, verbalizadas, como uma oração ou como uma música ao Criador. Nós somos
seres voltados ao relacionamento com o Criador a nível de Deus. No contexto de adorador, existem os adoradores geográficos, que mistificaram o local, que idolatraram o ambiente, que trouxeram sobre o ambiente um poder místico da mágica. Aquele local é sobrenatural, significa que só ali as nossas aclamações, verbalizações, adorações, ela vai desenvolver um papel fundamental. Adorador geográfico idolatra o ambiente e não adora o Criador de fato. Adoradores geográficos, eles cultuam locais. Eles olham para os locais como se fossem a fonte de energia que vai energizar o seu lado espiritual. Adoradores geográficos se comportam dessa maneira. Um dia, Jesus ele encontrou com uma mulher de Samaria, que junto com os samaritanos faziam parte do grupo dos adoradores geográficos. Enalteceram o Monte Gerizim. Foi quando Jesus disse-lhe: chegou a hora em que o Pai não procura os adoradores geográficos, não no Monte Gerizim, nem no Monte de Jerusalém, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que, independentes do local, do espaço geográfico, possam sintonizá-los e adorá-lo em espírito e em verdade. O adorador geográfico, ele precisa chegar a um templo para começar a sua adoração. O adorador transcendental, ele já vem no caminho adorando ao Todo-Poderoso. Há uma diferença. O adorador geográfico, ele endeusa demais o ambiente, esquece da espiritualidade transcendental. O adorador geográfico, ele só adora aqui. Lá fora é diferente. Deixa a desejar. O adorador geográfico, ele espiritualiza uma roupagem religiosa que não deixa vestígios de artista nenhum. Mas o adorador geográfico, quando sai dessa encenação, ele esquece o seu vínculo de cristandade, o seu vínculo de adorador transcendental. O adorador transcendental, ele adora o Pai no templo, na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, comprando, negociando, investindo, viajando, porque o adorador transcendental percebe que o segredo não é o espaço geográfico. O elo entre ele e o Criador a nível de adorador e Deus é transcendental, é independente do espaço, aonde ele estiver. Ele santifica o ambiente e o ambiente é transformado num altar de adoração para o Todo-Poderoso. E nós aprendemos, isso é muito bom para nós. Nós quebramos o engessamento, o mecanismo, a forma robótica. Uma roupagem religiosa só funciona se estiver aqui. Aqui é importante, mas aonde estivermos, o meu relacionamento com o Criador a nível de Deus e adorador deve permanecer. E nada melhor do que o passar do tempo, o passar das eras. E a gente vai crescendo e amadurecendo e vamos descobrir que nós podemos ultrapassar, nós podemos inovar, incorporar, atrelar a nossa conduta de filho de Deus, de servo de Deus, de adorador, de amigo, outras maneiras hábeis, benéficas de se relacionar com o Criador. Desenvolvemos ao longo da história o hábito de se relacionar com o Criador a nível de Senhor. Nesse relacionamento eu desenvolvo o hábito de serviço, de servo. Relacionar-se com o Criador como um servo, isso impõe em mim um critério de que as decisões de Deus são primazias na minha vida.
Relacionar-se com o Criador fura o fluxo inflável do egocentrismo que há dentro de mim. Incorpora e traz à tona a lembrança, a mensagem do profeta João Batista. Ele foi chamado por Cristo o maior dos profetas, nascido de homem, nascido de mulher, mas ele se colocou no seu lugar, a nível de servo, e disse: eu estou feliz porque eu sou apenas uma voz que clama no deserto, mas eu estou vindo e ouvindo o que dizem dele, eu sou o precursor dele, ele sim é o caminho, ele sim é aquele que vai trazer uma nova dimensão de vida. Por isso, importa, meus discípulos, que o Cristo cresça e que eu diminua. Relacionar-se com o Criador a nível de servo me abre os olhos para entender o meu papel a nível de servo no reino espiritual. Quando nós nos identificamos como servo, nós percebemos que não temos tanto direito, porque todos os servos, ele não opta muito. Isto é bom, pastor? Em parte é muito bom, porque pelo menos desenvolve uma autodisciplina. A nossa petulância, a nossa arrogância, a nossa independência de outrem, ela é submetida ao senhorio do Senhor nosso Deus. Isto é muito bom. A própria palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos servos, aos simples, aos humildes. Se relacionar com o Criador a nível de Senhor é óbvio, é aceitável, porque nós entendemos que nós temos um lugar de serviçal no reino de Deus. Nada melhor do que o tempo para nos fazer entender essa questão. Relacionar-se com o Criador a nível de amigo. Repita comigo: relacionar-se com o Criador a nível de amigo. Oh, glória! Ressoou com mais intimidade. Foi Jesus que falou um dia aos seus discípulos. Esperou começar a dispensação da graça em pleno Império Romano. Jesus nasce e desenvolve, depois que ele completa 30 anos de idade, ele vai um dia aos seus discípulos, dos quais tinha tido a herança judaica, todas as diretrizes da Torá, da qual mostrava para eles um Deus que se relacionava com criaturas e desenvolvia adoração, que mostrava para eles um Senhor que de fato exigia a submissão de todos os seus servos. Eles olhavam para o Criador apenas com esse olhar, de um Deus capaz de dizimar povos e nações, de um Deus que não administra problemas, irresistibilidade, pecaminosidade, ele vai e resolve. Para eles tinham em mente um Deus que matou afogado todos os cavaleiros de Faraó, que acabou, dizimou com todos os filisteus, com os inimigos de Israel. Um Deus que estava pronto para tirar, desembanhar sua espada e gerar de fato um grande genocídio. Eles não encaravam o Criador numa outra ótica, de outro ângulo, com uma outra dimensão. Era o Deus que de fato tinha fogo nos olhos, que raios e relâmpagos triscavam dos seus dedos, que de fato colunas de fogo estavam ao redor do seu trono. Um Deus que a Bíblia o chama de um Deus terrível, um Deus que é fogo consumidor, um Deus que não suporta pecado, um Deus que dizima o iníquo, um Deus que arrasa com as nações que adoram a outros deuses. Era esta a imagem que os discípulos tinham de um grande Criador. Foi preciso Jesus se esvaziar-se de toda a plenitude, de toda a glória, de todo poderio, e revestir-se dessa matéria orgânica e começar a mostrar para os homens daquela dispensação que Deus, que o Criador, que o Senhor poderia ser observado, olhado por outro ângulo.
de outra forma. Como alguém tem pintado no quadro, na tela da sua alma, o seu Deus? Que impressão você desenvolveu desde os primórdios do seu tempo de religiosidade, de cristandade, até esse momento? O que Deus representa para você? O que o Senhor representa ser para você? Apenas Deus, que está de braços abertos para receber seus louvores e aleluia? Apenas um Senhor que está pronto para receber todo o seu tipo de serviço em prol do seu reino e nada mais? Para muitos, o Criador é apenas um Deus que vai exigir de manhã, de tarde, de noite o meu louvor. Para muitos, o Criador é apenas um Senhor que está ali pronto para acertos de conta. Para muitos é assim, mas para muitos, Jesus descortinou o véu da realidade para mostrar o Criador por outro ângulo. Foi quando o próprio Jesus, no capítulo 15 e versículo 15, chamou seus discípulos e disse assim: já não vos chamo de servos. Como é, Senhor? É isso que vocês ouviram. Já não vos chamo mais de servos, porque os servos não sabem, ou não sabem o que faz o seu Senhor. Antes tenho vos chamado agora de amigos. Amigos de amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu não entendi, Senhor. Então explica direitinho. Recapitula. Quer dizer que eu posso enxergar o Criador por outro ângulo? Eu posso enxergar com todo respeito o Criador por outra ótica? Eu posso desenvolver livremente, voluntariamente, espiritualmente um relacionamento com o Criador, não só relacionamento a nível de Deus, não só relacionamento a nível do Senhor, mas o Senhor está dizendo que eu posso me relacionar com o Criador a nível de amigo? É isso mesmo. Já não quero vos chamar de servos, porque os servos não sabem o que fazem os seus senhores, mas a vocês, meus amigos, eu compartilho tudo aquilo que eu ouvi de meu Pai. Estar aqui um cartão de crédito ilimitado, a chave para abrir os tesouros da obscuridade do mundo espiritual. Eu quero que vocês olhem para o Criador e comecem a olhar para Ele, não somente como um Deus que está irado, entronizado, que repugna o pecado e o pecador, mas eu quero que vocês não abusem da bondade dEle, mas que antes que vocês possam olhar para Ele como sendo vosso amigo. Tiago já falou lá na frente, no Antigo Testamento, na velha aliança, na era patriarcal, teve um homem que foi chamado o amigo de Deus, no período em que os homens só conheciam o Criador como Deus e como Senhor, mas teve um homem que desenvolveu um relacionamento tão intrínseco com o Criador, que o próprio Deus o chamou de Abraão, o amigo. Se relacionar com o Criador a nível de amigo significa que eu tenho intimidade com Ele. Tem pessoas que têm vergonha de falar para o seu amigo certas coisas que aconteceu. Aí fica emudecido. Chega aqui no banco. É bom gemer quando não se tem palavras. Mas às vezes as nossas falhas acidentais, não as falhas gorjetadas, propositais, porque isso abusa a bondade de Deus. Mas as acidentalmente, às vezes tem pessoas que têm vergonha. Tem vergonha. Hoje eu não vou na ceia. Tá. Hoje eu não vou. Hoje eu estou com vergonha. Se você quer compartilhar com o corpo humano, converse com seu pastor. Converse com seu líder. Não afunde no mar da sua desilusão, com essa bagagem que está tão pesada, ela vai matar você. O diálogo é tudo, é ponte transponível. Converse, dialogue com seu líder e fale com o seu amigo que está pronto para dizer: meu filho, meu amigo, abra o coração, fala. Você tem boca? Se não tiver, se não puder, você faz o seguinte: mentaliza, busca, diz para mim, porque eu sou teu amigo. O nosso Criador não é colega.
que nós o conhecemos eventualmente, num churrasco, num aniversário, numa festa de casamento, num congresso, um colega. Nós o vimos e nunca mais o veremos. O nosso Criador quer se relacionar com você a nível de amigo. Amigo, você liga para ele qualquer hora da manhã, qualquer hora da tarde, qualquer hora da noite, de madrugada. O amigo é assim. Você vem na rodovia, faltou gasolina, não é aquela mania de dizer, mas vai dar, e pega um posto 24 horas, está fechado, vai dar certinho, faltou combustível, aí você vai ligar para quem? Sempre nós temos um amigo, aí você liga de 2 horas da manhã, fulano, quando não se tem seguro, né? Quando não se tem seguro, se tem, está resolvido o problema, mas quando é mais próximo, meu amigo, você não sabe o que aconteceu, aí o amigo lá do outro lado, pode contar com seu amigo, não é para todos, amigos são poucos, mas amigo, ele implica e denota assim, esse ar de intimidade, não é? É isso que o Criador deseja desenvolver com você. Seja meu amigo, confesse para mim, fale para mim, diga o que está te incomodando, o que tem te feito ser uma pessoa amarga, triste, desiludida, deprimida, sem esperança, sem visão, sem foco, o que tem te deixado perdido, confuso, sem norte, sem sul, é falta de intimidade com um amigo. Você só olha para o grande Criador como Deus que vai te repugnar. Não. Você não está brincando de ser servo. Você não está brincando de ser adorador. Se você é mesmo falho, mas tem dignidade de estar aqui é porque você quer alguma coisa. Deus sabe aqueles que faz força de estar na sua presença. Como também Deus conhece aqueles que brincam na dispensação da graça. Não é o seu caso. O seu caso é alguém que conhece o próprio Criador e deseja se relacionar com Ele de maneira mais excelente, mas não tem como fazer. Jesus está falando para você nesta noite: relacione-se comigo como um amigo. Porque eu vou te socorrer em qualquer hora da madrugada, em qualquer hora da noite, em qualquer situação. Eu não posso ter vergonha do meu Criador. Eu não posso conversar tudo para todos, mas para o meu melhor amigo, nos bastidores, ele sabe. Meu amigo, tu sabes. Tu sabes. Tu sabes de tudo. Tu sabes que eu queria fazer, eu não posso. Tu sabes que eu não presto. Tu sabes que a minha natureza é deplorável. E se não for a sua graça, eu vou ser dizimado, extinto da terra. Tu sabes, se há alguma benevolência em mim, é por causa da natureza de Cristo que está em mim, através dele. Tu sabes de tudo que eu não presto. Mas você vai falar isso para um colega para te ridicularizar? Não, Deus não é o teu colega. Ele não vai arrancar a sua cabeça. Ele está simplesmente dizendo, pode compartilhar, que você vai sair daqui hoje mais alegre, mais abençoado, mais feliz, mais satisfeito, mais seguro, porque aquele peso, aquele fardo enorme que você entrou aqui com ele, você vai deixar, porque o teu amigo, ele simplesmente vai soprar no teu ouvido aquela linda mensagem evangelística: vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve, é suave, vocês encontrareis descanso para vossas almas. Agora, isso só pode acontecer se você desenvolver o relacionamento com o Criador a nível de amigo. Amigo não esconde a verdade, coloca-se tudo na mesa. Então tá, todos nós se relacionamos como amigos. E o ponto final, o relacionamento mais doce, mais salutar, mais benéfico, mais augusto, o relacionamento mais intrínseco, mais cristalizado, o relacionamento mais nítido, mais valioso, mais raro, mais puro, é relacionar-se com o Criador a nível de Pai. Repita comigo: relacionar-se com o Criador a nível de Pai.
já fechei a Bíblia. Isso já falou tudo para você. Pai é pai. Só sabe resolver situações filiais e paternais quem é pai. Quem nunca foi pai e quem não é pai pode dar sugestões embasadas em pontos de vistas alheios, mas o pai fala com prioridade. Eu sou pai. Eu sou pai. Numa casa existem filhos bons e filhos maus. A gente não escapa disso. Mas todos foram gerados do mesmo ventre. Numa casa, há o filho que acorda de manhã e deixa tudo bagunçado. A cama desforrada, travesseiro no chão, ventilador ligado, a toalha molhada no pé da cama, roupa suja no outro lado da cama, sapato cheio de barro, o gato dormir na cama, não é? Em contrapartida, na mesma casa, no mesmo quarto, há o filho que quando levanta, já agradece ao Criador, já forra a sua caminha, já dobra o seu lençol, sai dali, deixa tudo bonitinho. Há o filho que quando sai da mesa, deixa o prato sujo para a mãe lavar. Mas há o filho que depois da refeição pega o seu pratinho, vai na pia e lava. Há o filho que encara e responde ao pai e à mãe na cara dura e manda o pai e a mãe calar a boca, senão apanha. Mas há o filho na mesma casa que quando questiona com alto teor de temor e diz: sim senhor meu pai, sim senhora minha mãe, só uma observação, desse jeito está melhor, mas é o senhor que está falando. O senhor, a senhora, é a coisa mais rara aqui na terra. Eu estou dando exemplo de relacionamento de pais e filhos, mas ambos estão na mesma casa. Há o filho que te faz chorar de tristeza, mas há o filho que te dá orgulho, te faz chorar de alegria. Agora eu pergunto, qual desses dois filhos, ou desses filhos, você ama mais? Você ama mais o chatinho ou mais obediente? O sujo que não gosta de tomar banho ou mais higiênico? Aí você vai dizer: eu amo todos dois, porque todos dois saíram das minhas entranhas. Esta é a visão de quem é pai e de quem é mãe. Ambos levam o código genético dos progenitores. No reino de Deus é assim. Há os filhos mais bonzinhos, mas há os filhos mais rebeldes, que questionam a visão de Deus, a direção de Deus, a chamada de Deus. Um dia Deus deu uma chamada para alguém vai lá para Jope, pega um navio e parte e disse: eu não vou para Nínive nem que a vaca tussa. Eu não vou. Mas não vou mesmo. E não foi. E no caminho Deus fala com a natureza ou não fala? Dá uma sacudida naquele barco. Dá uma sacudida. Tem um engraçadinho lá dentro. Eu amo. Joga ele fora. Mas não mata afogado não. Tempestade vai e vem. E aquele filho de Deus, Jonas, no mar. Eu vou morrer, eu vou me suicidar. Mas eu não vou. Tem gente que é tão ruim que prefere se matar do que fazer o que Deus quer. Eu não vou para Nínive. Tudo bem, hoje não vou entrar nos detalhes do porquê Jonas não quis ir para Nínive. Aí outra mensagem, tá? E vai afundando, vai se apagando, mas era filho. Diferente de Ezequiel, diferente de Moisés, olha, diferente de Elias, Jonas. Vai morrendo, aí Deus fala com um grande peixe, pronto Jeová. Tem um filho meu que vai já morrer, vai lá,
deixa um pouco de oxigênio dentro de você, engole ele. Quem sabe o grande peixe disse: ô Jeová, agradeço, já é o meu café da manhã. Não, não e não. Ele é meu rebelde, mas é meu filho. Eu o amo e vou restaurá-lo. Só faz o seguinte: dá com ele uma volta nos abismos da terra, para que ele permaneça e entenda permanentemente que eu sou o pai e ele é o filho, e ainda que ele esteja em caminhos tortuosos, eu vou trazê-lo para perto de mim, eu vou niná-lo no meu colo, e ele vai entender a minha vontade, que é a coisa mais doce e maravilhosa para a vida dele. Quantos podem glorificar ao seu Deus nessa noite? E o grande peixe foi lá, o engoliu, e 3 dias e 3 noites dando uma viagem submarina. Não queira dar uma viagem na barriga de um grande peixe. Não queira. Não queira. Tem tantas situações que é chamada de barriga de grande peixe. Mas era filho e vomitou lá na beira da praia, andou uns dias, chegou a Nínive. Eu estou dizendo o seguinte, querido, que aos filhos bons e aos filhos maus, independente disso, não estamos aqui para julgar ninguém. Mas se você veio aqui nessa noite como um filho que quer ser melhorado, que quer ser restaurado, que quer ser mais próximo, que quer fazer o seu pai sorrir, se alegrar, ser prazeroso pelas suas atitudes, hoje é a sua noite. Você que é um filho que estava meio distanciado, meio afastado, meio angustiado, meio deprimido, hoje o pai está dizendo para você: filho, um pai, ele vai além da intimidade, ele tem liberdade plena. Eu, quando chego na casa do meu pai, eu não peço licença para abrir a geladeira, eu peço licença para abrir a geladeira de um amigo, mas o pai é transcendental o meu nível de intimidade. O que o Criador está dizendo para você é isso: desenvolva uma intimidade de excelência. Você sempre será meu filho, ainda que as coisas estejam contribuindo para a tua vida em todos os aspectos, mas você não deixou de ser filho. Eu te amo e eu quero te restaurar, ainda que de vez em quando eu te dê umas pancadas, porque o pai, ele corrige, ele bate no filho que ama. Todos os acertos e apertos da vida é para um propósito lendário, é para um propósito genuíno, é para que a gente chegue a uma estatura de filiação perfeita. Os filhos de Deus que aqui estão têm liberdade para abrir o bom tesouro do céu. Há uma profecia em Deuteronômio 28: eis que abrirei os tesouros do céu e derramarei tamanhas bênçãos sobre os meus filhos. Onde estão os filhos da graça, os filhos da redenção, os filhos poderosos? Você tem liberdade. Eu chego na casa do meu pai, eu não peço liberdade, licença para deitar na rede. Eu vou e deito na rede, eu deito na cama, deito no sofá, ligo a TV. Isso se chama liberdade plena. É isso que o Criador deseja que você tenha como Criador, a nível de pai. Jesus falou em Mateus capítulo de número 9, capítulo 6, versículos 6 e 9, ele disse: olha, quando vocês entrarem no quarto, começa a chamá-lo de pai. De pai, não é só Senhor, não é só Deus, não é só amigo, é pai, porque o vosso pai que está nos céus em segredo, ele vai ouvir tudo aquilo que vocês estão pedindo e clamando. Estamos numa dispensação inteligente, plena, e Deus deseja ter um relacionamento com você a nível de filho. Onde estão os filhos amados, os filhos amados, os filhos amados? Saia daqui hoje com essa consciência: eu sou adorador, eu sou servo, eu sou amigo, mas eu sou filho de Deus, e o diabo nunca vai arrancar de você este título de filiação. Agora eu encerro a minha pregação. Aonde está você que é filho e está afastado do rebanho, afastado da igreja, afastado do seu pai? Filho, hoje é para filho que está afastado. Se você quer voltar para a casa do teu pai, vem. Aonde está você? Levanta a sua mãozinha.